Olá, eu sou Laércio de Souza Júnior, Negócio e Companhia está começando. O assunto de hoje é estratégias comerciais para obtenção de resultados. Como construir um time vencedor? Quais são as tendências do mundo da área comercial? Para falar sobre este e outros assuntos, eu converso hoje com Haroldo Padilha, estrategista comercial, administrador e coach. Tudo bem, Haroldo? Tudo bem, Laércio. Obrigado pela oportunidade, obrigado pelo convite. Eu estou aqui realmente para esclarecer um pouquinho mais, porque, de certa forma, o posicionamento como estrategista comercial é tão um pouquinho novo. Então fala para a gente exatamente qual o papel do estrategista comercial numa empresa. O estrategista comercial geralmente é o líder comercial. É o gerente, é o diretor, é o supervisor, o coordenador. É aquele que fica responsável por desenvolver ações estratégicas para chegar no objetivo comum, sempre voltado para o cliente, trabalhando produto, serviço, mix, rentabilidade, ou seja, é um conjunto de indicadores e de processos e de articulações que ele precisa desenvolver para que ele atinja realmente o resultado. O empresário, de modo geral, ele quer uma equipe que atinja suas metas, né, que realmente provoque os resultados, alcance os resultados. Quais são as principais, o perfil, por exemplo, de um vendedor hoje em dia? Relacionamento é tudo hoje dentro da venda. Então, o vendedor hoje ele precisa entender qual é realmente a necessidade do cliente e estar partilhando com ele o negócio junto com o cliente. Não é mais aquele da troca de vender, entregar e tchau. Ou seja, é você interagir junto com o cliente para que ele também promova resultados também para o cliente, não só para ele, nem só para a empresa em que ele trabalha. Falando em termos de estratégia, normalmente um grande desafio é você conseguir transformar a estratégia em ação. Fazer planejamento, todo mundo gosta. Ah, vamos nos reunir para fazer um planejamento? Ah, vamos. Mas como transformar então esse planejamento, essa estratégia em coisa realmente do dia a dia, que todo mundo compreenda, traduzindo, fazer acontecer? Eu sou adepto, Laércio, de um comportamento da singularidade das coisas. Ou seja, quanto mais simples for, isso não quer dizer que seja trivial. Quanto mais simples for, mais poderoso é. Então, são ações em que, às vezes, o planejamento ele acaba tomando um pouco mais de tempo, né, na sua elaboração. Mas qual o grande filho do planejamento? É a execução, né? É aquilo que realmente precisa acontecer. E eu consigo até tirar um pouquinho, desconstruir um pouquinho o planejamento para poder fazer o fazejamento da história. É planejar e fazer ao mesmo tempo, porque as coisas acontecem a todo momento. Então, essas ações, o que implica para que a gente desenvolva um planejamento mais efetivo para as coisas, é você entender os cenários, conseguir interpretar o que realmente está acontecendo e você realmente escolher as ações específicas para isso. Como é que se consegue isso? Por meio da educação, da formação, dos treinamentos? Ou é vivência, é o dia a dia? O vendedor que já está um pouquinho mais de tempo no mercado, ele já consegue fazer isso por feeling ou até mesmo pela maturidade que ele encontra, né? Mas existe hoje realmente a busca de você conhecer um pouquinho mais a técnica, mas acima de tudo, relacionamento. É você entender qual é a necessidade do cliente. E aí você consegue fazer isso da melhor forma possível. Eu converso com muitos empresários aqui também, Haroldo, e a gente observa que eles buscam atualização, indo em feiras internacionais. Como é que você vê esse movimento? O mundo hoje é global, né? É global e local. Então, precisa-se entender quais são os movimentos que estão acontecendo, as tendências que estão acontecendo lá fora. Nós não podemos hoje, de jeito e maneira, achar que nós vivemos no mundo do bairro, ou do estado, ou do próprio país. Hoje competimos muito mais até lá fora do que aqui dentro. Existem situações em que chineses, infelizmente ou felizmente, entregam até mais rápido do que empresas brasileiras aqui, né? Então, o empresariado, quando ele tem essa oportunidade de sair, de ir buscar informação, de buscar as tendências, isso é muito bom porque promove para a gente aquilo que há de mais moderno, aquilo que há de mais efetivo para poder atender às nossas necessidades mais rápidas. Falando em tendências globais que você está dizendo que podem chegar também no nosso local, recentemente um grande varejista de comércio eletrônico mundial, que é a Amazon, lançou um protótipo de um drone, que é um objeto voador não tripulado, que leva um produto na sua casa em menos de 30 minutos depois que você solicita na internet. Essas tendências, isso é futurismo, isso é muito ficção ou você acredita nisso? Eu acredito, Laércio, e só para a gente reiterar um pouquinho da tua pergunta, né, anterior, o empresariado ele precisa melhorar o seu nível de serviço. E esse é o melhor exemplo, né? Hoje, dentro de uma dinâmica falsa, né, do tempo, né, como eu tenho aprendido junto com um novo amigo,
que ele falou de que realmente o tempo continua às 24 horas e os segundos passam na mesma passada, né? Mas a dinâmica falsa acaba você fazendo com que o nível de exigência de serviço seja mais rápido. Então a Amazon, eu acredito muito que ela vai entregar isso e que isso vai ser realmente realidade. Ou seja, o nível de serviço hoje é muito mais valioso do que o próprio produto, propriamente, porque os produtos hoje já estão dentro da expectativa de atender o cliente. Eu acredito que o serviço é que vai fazer a diferença. O serviço depende de pessoas. De novo, a gente cai naquela tecla. Formar pessoas, treinar pessoas. Então, quais são os desafios, no caso, do nosso mercado local, para que a gente consiga obter esse avanço? Isso nós aprendemos na faculdade, mas isso é muito verdade. Os resultados eles não acontecem sozinhos, acontecem através das pessoas. E é muito importante para que essas pessoas estejam preparadas comportamentalmente, ou seja, o comportamento adequado para poder se atender o cliente, né? Com equilíbrio emocional, dentro de padrões de atendimento. Um varejista que tem 10, 20, 30, 200 lojas, ele precisa criar o padrão de atendimento para que o cliente ele se sinta naquela empresa, em qualquer loja que ele vá. Então, a pessoa, o ser humano, ele é o agente realmente que vai fazer a ponte entre a identidade do serviço, produto, com a necessidade dele. Então as pessoas realmente precisam estar sempre intensamente capacitadas, treinadas, mas a princípio de tudo, focadas no cliente. E isso só com relacionamento e só com comportamento. Eu sei que você está envolvido num projeto interessante chamado Escola de Vendedores. O que é a Escola de Vendedores? Isso é um sonho que já se tornou realidade, já tem algumas empresas que já desenvolvemos esse trabalho lá. A Escola de Vendedores ela tem como projeto, primeiramente capacitar o jovem para o mercado de trabalho, ou seja, pré-preparar esse jovem para o mercado de trabalho, porque às vezes, quando se trata da área comercial, você precisa já ter um pouco de habilidade, um pouquinho de traquejo, um pouquinho de técnica, né, de conhecimento de técnica, para poder vender melhor, para poder gerar resultados de forma até mais rápida para ele, para a empresa e para o cliente. Mas a Escola de Vendedores, ela tem um aspecto técnico que se aborda, que não pode se abrir mão disso, mas é aquilo que eu te falei agora há pouco, o aspecto comportamental é o que faz a diferença. Então a gente trabalha muito isso, né? Postura, comportamento, atitude, ou seja, o aspecto atitudinal é muito importante. Então a Escola de Vendedores, ela não só pré-capacita ou pré-prepara esse jovem para o mercado de trabalho, como ela também desenvolve já equipes dentro das empresas para que elas avancem dentro desse projeto. E só para te dar um detalhezinho de informação, um grande varejista aqui dentro de São Luís, cliente nosso, dentro dos primeiros 45 dias de trabalho, após a aplicação da Escola de Vendedores, 27,5% de aumento de venda nas pessoas trabalhadas, no profissional de vendas trabalhado. Então, a gente vê que a técnica ela existe, o conhecimento do produto existe, né? Conhecer a empresa também existe, mas o comportamento ainda faz a diferença. E é o que vai fazer a diferença daqui para frente. Haroldo, eu vou abusar um pouquinho do seu perfil, que é multiplataforma. Além de estrategista comercial, é coach. E coach hoje é uma tendência também muito presente. Qual é o papel do coach nesse processo de constituição de um time vencedor? Eu tenho habilitação em coach, uma formação internacional, mas eu utilizo, Laércio, muito mais a mentoria do que o coach, né? O coach, eu utilizo as técnicas do coach para que eu oriente melhor esse profissional, né? Para que ele realmente ele tenha mais eficácia, né, nas suas ações, na busca dos seus resultados. Então, o coach hoje eu acredito como característica fundamental e preponderante para o líder, para que ele possa orientar, perceber, entender com quem ele trabalha como recurso humano, como material humano, e esse fazer melhor. Então, para que hoje tudo seja favorável e que se chegue no resultado mais rápido, você tem que trabalhar individualmente em favor do grupo e vice-versa. Então, o coach ele trabalha muito nisso, né? O aspecto técnico para poder ele trabalhar as competências técnicas, né? Conhecimento. O aspecto de desenvolvimento é aí onde o coach trabalha mais as habilidades e mais os comportamentos, mais as atitudes. Ainda na linha de formação de times, a gente sabe que para construir uma equipe vencedora também tem que ter um líder vencedor. Quem é o coach do coach? Como formar o líder dos líderes? Eu tive a felicidade em toda a trajetória de vida profissional ter grandes líderes na minha vida.
Teve aqueles que realmente eu acompanhei e me permitiram ser acompanhado, mas teve aqueles até um pouquinho carne de pescoço, mas que me ajudaram muito. O líder do líder, às vezes ele não tem aquela pessoa, aquela figura hierarquicamente posicionada. Mas nada melhor do que ele buscar isso dentro dos relacionamentos dele, daqueles que comungam do mesmo princípio, do mesmo propósito e do mesmo dia a dia. Então isso ajuda muito ele a pegar a informação. E nada melhor do que conversar com alguém um pouco mais experiente, mais sênior, ou até mesmo escutar a equipe. A equipe também até ajuda um pouquinho o líder, ele melhorar, ele buscar melhoria. Então, assim, o líder, ele tem esse posicionamento. Tem o Phil Jackson, como o grande vencedor da NBA, ele trabalhou muito os seus liderados, mas os liderados com postura de líderes. Então, isso influenciava ele também até na forma de como ele conduzir as suas equipes. Então, também o liderado com posicionamento de líder, ele também pode influenciar o seu líder a melhorar também. Então, eu acho também um pouquinho isso. Se ele não tem a figura posicionada dentro da empresa como coach do coach, ele procura buscar isso dentro da sua rede de relacionamento ou explorar isso dentro da sua equipe. Como é que está esse clima, esse ambiente de negócio? Como fazer o ambiente de negócio ser mais favorável para se fazer negócios? A gente precisa ter a preocupação de como entregar valor, né? E esse valor ser percebido e o cliente realmente diz assim, nossa, isso aqui que é mais importante para mim, não estou preocupado o quanto vou desembolsar, vou investir nisso. Né? E diante disso tudo, ser mais competitivo, eu acho que a empresa não só precisa visualizar os resultados, os lucros, mas como também promover a sustentabilidade do ambiente. Aquela história de que nenhuma empresa é bem-sucedida numa sociedade fracassada. Fantástico, é exatamente isso. Então, precisamos até mesmo estimular que os nossos concorrentes sejam tão fortes quanto nós, até para que a gente melhore a nossa competitividade. Eu tive um ex-diretor meu que ele chegava e dizia que torcia que o principal concorrente nosso tinha que ser tão bom quanto a gente, porque faz ele melhorar o nível de competência, né, o nível de entrega para o cliente. Então, isso existe. Hoje a gente precisa manter a busca de valores sustentáveis do que manter a competitividade dentro do mar sangrento. Ou seja, você pode se posicionar de forma diferenciada, mas estando dentro do mesmo contexto. Falando em 2014, perspectivas. Como é que está o Haroldo para o próximo ano? As expectativas são extremamente favoráveis, Lécio. Primeiro, pelo seguinte, eu sou um eterno otimista e uma vez eu conversando junto com uma diretora de uma grande empresa multinacional, ela disse, nossa, Haroldo, eu acredito que 2014 não vai ser um ano muito favorável para empresas do teu setor. E eu digo, pelo contrário, eu acredito que empresas, já que está se mostrando algo um pouco de retração, eu acho que as empresas inteligentes, as empresas realizadoras que querem realizar, elas terão a preocupação de capacitar mais ainda os seus profissionais para serem diferenciados. Entregar melhor, fazer melhor, né? E isso faz a diferença das coisas. Então eu acredito num mercado extremamente favorável, mais competitivo. Existem grandes empresas chegando no nosso estado, chegando no nosso país, porque nós somos a bola da vez, das bolas da vez. Então eu acredito muito em 2014, vai ser determinante. Primeiro pela Copa do Mundo, que eu tenho um pouquinho de medo em função do nível de serviço a ser entregue, mas eu sou favorável. Haroldo Padilha, muito bom conversar com você. Muito obrigado. Obrigado, Lécio. E para você que assiste o Negócio de Companhia, muito obrigado também pela sua audiência e até a próxima. Michael Jordan up court to Ron Harper. Harper bounce pass underneath. Rodman reverse slam. What? Harper now works the baseline. Here's Longley, cuts to the hoop, jams it home. Luke Longley. Jordan with a gorgeous pass for Scottie Pippen. This year was a lot of the players. So the motivation was even greater, not just from the starting five, not just from Scottie Pippen, myself, Dennis Rodman, the guys who have experienced it before. Jed Bushra does a really good job off the bench for Chicago Bulls. He gives them a lot of hustle points. We're not executing yet. We look like we're just playing one-on-one basketball.